movimento, Senhor, que iremos, ó Pai, arar essa terra para que ela se encontre com os céus e possamos receber, Senhor, a Tua visitação, Senhor, que se faça morada, ó Pai, em nós, nos nossos corações. E queremos, ó Deus, Te apresentar cada consciência, cada vida, cada mente, cada família, cada coração, Senhor, que terá acesso a este seminário, tanto, ó Deus, nesta geração quanto nas próximas, Senhor. Nos conduza na Tua sabedoria, na Tua graça, nos conduza, Senhor, na humildade do Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Boa noite, queridos e amados, a todos vocês. Hoje, no dia 1 de julho, olha só, 1º de julho, o dia que inicia o segundo ciclo do nosso ano, né? O segundo semestre. Iremos iniciar aqui mais um seminário. Este ano, nós já tivemos aí, se eu não me engano, 3 seminários. Terminamos um que foi extremamente gratificante e denso, que é como os céus se fundem na terra, baseado ali em Romanos 8:35, quando Paulo diz o que nos separará do amor de Deus, né? Do amor de Cristo. Na verdade, é amor de Deus. Ele vem falando das 7 ferramentas que Deus se utiliza para tirar o que há na terra, né, de terra, e colocar os céus. Como assim tirar da terra o que é de terra? As nossas mazelas, né? As nossas limitações humanas. E ele fala, o que nos separará é a tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a fome, é a nudez, é o perigo, é a espada. E terminamos esse seminário que está todo disponível no YouTube, está completamente disponível no Spotify, no Deezer ou no SoundCloud. E eu posso te afirmar que se você se atentar, se dispuser, se dispor a assistir esse seminário completo, a sua vida vai ser mudada radicalmente. É um seminário muito denso, muito profundo, muito revelador, onde nós tratamos basicamente de quase todas as ciências humanas, a gente navega ali. E hoje nós vamos iniciar um seminário que ele se chama Batalha Espiritual. Eu quero deixar esse legado para todos nós, o Ovelha Muda, né, o Serban, que é o Centro de Revelações Bíblicas, a Ovelha Muda, está disponibilizando esse seminário que hoje nós trataremos aqui a respeito da oração. Então, sem mais delongas, eu quero saudar a todos vocês aí do Lunabel, a todos vocês que estão me ouvindo pelo Spotify, a pastora, meus líderes, a vocês que estão aqui presentes. Então vamos lá, em Mateus 6, não poderia se falar de oração se a gente não fosse as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele está ali no Sermão da Montanha. Justamente nesse Sermão da Montanha, ele começa o capítulo de número 6 falando assim: tendo o cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para ser visto por eles, né? Caso contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que tua mão direita fez. Mas, para que a tua esmola seja aceita em secreto no teu Pai, que ele vê em secreto e que ele te recompense, né, publicamente. Eu amo Jesus Cristo. Ele é muito... Jesus, ao mesmo tempo que ele usa de uma ironia que ela é voraz, ele usa de figuras de linguagem antagônicas. Quer ver um exemplo? Ele está dizendo para você não expor, né, as suas esmolas, mas ao mesmo tempo ele diz que quando você se comunica com o Pai em secreto, ele mesmo te recompensa publicamente. Ou seja, a recompensa pública não pode partir de você. A recompensa pública parte dos céus. Versículo de número 5. E quando tu orares, não seja como os hipócritas. Eu amo esta palavra hipócritas. Pois eles adoram, né, orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas Jesus, né, inicia aqui uma nova sentença usando uma conjunção adversativa,
Todas as vezes que Jesus falar mais e Jesus falar porém, você para tudo, circula, porque a mensagem que vem após ela é muito pesada. Ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Ou seja, quando você orar, entra no teu quarto. Primeira ação, entra no teu quarto. E, fechando a tua porta, é um gerúndio, né? Um gerúndio particípio. Ora ao teu pai que está em secreto. O pai está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso pai sabe o que tendes necessidade, antes de vocês mesmos de pedirem. Ok. No versículo 8, Jesus inicia a sentença ensinando como orar o Pai Nosso. Este capítulo aqui nós vamos explorá-lo de uma maneira muito densa, porque nós temos que trabalhar aqui expositivamente. Quando Jesus ele vem iniciar o seu ministério, ele sai do deserto, ele foi impelido ao Espírito para ir ao deserto. Já no deserto, Jesus ele foi conduzido ao deserto para ser ativado ministerialmente, ok? Jesus ele fica 40 dias no deserto sem comer. Ele bebia água, mas ele não comia. Você que está já nesse seminário, separa um caderno inteiro, uma dica já, separa um caderno inteiro, um novo caderno, pelo menos umas 3, 4 canetas, para que você anote exatamente tudo que vier como um insight e revelação à sua vida, porque depois, quando você voltar a ter acesso a esse caderno, essas palavras vão produzir vida em você em abundância. Tá. Jesus Cristo ele foi ativado no deserto. Quando Jesus Cristo resiste às tentações do inimigo, por quê? Não é que Satanás, né, ali o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tentou Jesus só quando Jesus estava no final dos 40 dias. A palavra diz que, e Jesus tendo fome, o inimigo vem para o atentar. Então, o inimigo tentou Jesus durante os 40 dias. Só que Jesus não foi tentado por algo externo, né? Não é que o inimigo se materializou na frente de Deus e começou a tentá-lo. Não, Jesus foi tentado pela natureza humana que ele estava, né, encarnado. Então, Jesus ele é tentado ali, claro, Lucas e Mateus, eles colocam no mesmo capítulo, né, Mateus 4 e Lucas 4, os 3 níveis de tentação de Jesus, que é transformar pedras em pães, saltar do pináculo e se prostrar diante do diabo para receber todos os reinos que ele teria ganhado, né, desde a queda do homem. Então, ali, quando Jesus resiste todas aquelas tentações, a palavra diz que, ao resistir às tentações, os céus o serviram, ou seja, os anjos o serviram. Isso já traz uma realidade para nós, que todas as vezes que os céus querem se comunicar e nos servir, os céus darão um aviso. E esse aviso, ele vem pela adversidade e pela tentação, ok? Se você resistir à tentação, os céus irão te servir. Por quê? Uma eleição, por exemplo, no Brasil, nós temos o sistema político, né, presidencial. Nós temos uma democracia dentro do sistema presidencialista, ok? Então, antes do presidente assumir, no 1º de janeiro, ele precisa receber uma votação. Para que ele receba essa votação, ele tem que entrar em pleito. Como assim? Ele tem que entrar em batalha por aqueles votos, ou seja, ele entra em uma concorrência. Somente após ele ser eleito, ele pode exercer, né, o seu cargo. Assim somos nós. Nós precisamos ser eleitos pelos céus. Não há como você querer reger espiritualmente as circunstâncias se você não foi eleito pelos céus. Quando Abacuque está reclamando com Deus, ele reclama igual um menino chorão, um menino buchudo, né? Dizendo igual minha avó. O Deus fala assim para ele: então faz o seguinte, coloca-se sentinela e escreve o que eu vou te falar em letras garrafais grandes, para que quem esteja passando correndo lembre-se. Ou seja,
você vai ter que grafar isso aí de maneira tão perceptível que até mesmo quem estiver desatencioso vai perceber na sua vida o resultado da fé. E aí é onde Abacuque escreve que o justo viverá pela sua justiça, ou seja, o justo viverá pela fé. E aí no capítulo 3, onde Abacuque fala do antagonismo da existência, ou seja, qual é o antagonismo da existência? Eu olho uma circunstância, mas eu não me comunico com essa circunstância. Como assim? Ainda que a figueira não floresça. Toda figueira, ela tem que florescer. Toda figueira tem que florescer. Ainda que o produto, né, da vide minta, ou em outras traduções, o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que eu vá buscar uma fruta, né, eu vá num pé de manga, e quando eu chego no pé de manga está dando laranja, isso ainda assim não vai me enganar, porque eu não ando por circunstâncias. Quem anda por circunstâncias se engana. Porque o que é uma circunstância? A circunstância é o resultado da combinação de uma energia. Einstein, quando ele descobre, né, a fórmula tão famosa mc², o que Einstein descobre? Que a energia, ou seja, aquilo que eu não vejo, ele é igual àquilo que eu vejo. Mas para eu transformar uma energia em matéria, né, ou melhor dizendo, para eu transformar uma matéria em energia, eu preciso acelerar essa matéria à velocidade da luz ao quadrado, que eu vou ter uma energia. Ou, se eu pegar uma energia e desacelerar ela, né? Melhor dizendo, se eu acelerar ela, a luz ao quadrado, eu vou ter uma matéria. Então, é assim que ele está dizendo. Essa energia, hoje eu estava explicando para os meninos, uma molécula, uma partícula, ela tem 3 tipos de movimento, ok? O primeiro movimento, de baixo para cima. Primeiro movimento de baixo para cima. O segundo movimento eu tenho da esquerda para a direita. E o terceiro movimento eu tenho tridimensional. Perfeito. O que é a água? A água é um conjunto de moléculas, ok? Qual é a molécula da água? Eu tenho 2 hidrogênios com um oxigênio, não é isso? H2O, não é isso? 2 hidrogênios com oxigênio. O que é 2 hidrogênios? Eu tenho uma molécula que orbitou e se conectou com outra, né? Um átomo de hidrogênio se conectou com outro de hidrogênio. Eu tenho 2 Hs. Agora, nesse movimento aqui, ele foi alterado e nessa alteração ele se une a uma outra partícula, como por exemplo, ao oxigênio. Neste momento que se une, eu tenho a formação da água. Ok? Eu tenho a formação da água. E a água, ela tem 3 estados, como nós já aprendemos. Quais são os 3 estágios? Os 3 estados, né? Ou os 3 estágios da água. Gasoso, líquido e sólido. Não é isso? Mas a partícula é a mesma. Portanto, a partícula foi formada, ela está una, né? Ela está una, mas eu ainda tenho estágios que eu posso trabalhar essa existência. Portanto, esta água que eu estou vendo como líquido, cadê? Tinha um copo aqui. Aqui, ó. Essa água que eu estou vendo como líquido, ela está em forma de matéria, mas ela já foi energia. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Isso tem tudo a ver com oração. Exatamente, tudo a ver com oração. Por quê? Quando Deus fala para Abacuque, né? E Abacuque entende que ele não pode se comunicar com as circunstâncias, é porque muitas das vezes a circunstância, ela está em um estado que você precisa transformar aquele estágio para um outro estágio. Vou te dar um exemplo. Às vezes você está olhando ali uma nuvem, ok? Ela está carregada de água, não é isso? Mas está te molhando? Não, mas ela está carregada de água. Agora, a partir do momento em que a nuvem começa a sangrar, né? Ou seja, a chuva começa a descer, a água chegou até a terra, começou a te molhar. Não foi isso? Vamos supor que você tem um balde na sua casa. Você pega essa água, agora você tem a água líquida. Mas você quer congelar essa água, o que você faz com ela? Você coloca ela no congelador, ela congelou, não é isso? Aquela água que você estava vendo em forma de nuvem, que agora veio em forma de líquido, dentro da tua casa, ela está como um cubo de gelo.
Ou seja, a mesma partícula, em 15 minutos, vamos colocar, em 15 minutos, ela se alterou em 3 estados. Portanto, se você crê na circunstância, e a circunstância for sempre mudando e se alternando, o que vai acontecer com sua fé? Vai se alternar. Agora, se você olha aquela nuvem e diz assim, essa nuvem é um cubo de gelo dentro da minha geladeira. É possível isso? Você já olhar ela como um cubo? É. Não é possível? Mas todo mundo está olhando só a nuvem. E você, não, rapaz, isso aqui é um cubo de gelo. Você não está vendo, não? Por quê? Você já trouxe ela para outro estágio. Portanto, a fé, ela traz à existência aquilo que eu não vejo, mas que é. Então, o que Deus está dizendo aqui, já nesse primeiro versículo, falando a partir das nossas práticas diante dos homens? Por quê? Aquele que crê e aquele que tem uma fé, ele não anda por circunstâncias. Se ele não anda por circunstâncias, ele não anda pelo senso comum. Vamos começar a conectar aqui. Para você ainda que não é assíduo no Ovelha Muda, os seminários Ovelha Muda vão te propor a pensar, e pensar profundamente. Então vamos lá. Eu não ando por circunstâncias, eu não ando por senso comum. Logo então, qual é a diferença de uma pessoa que está com frio para uma pessoa que está com calor? A retenção da energia. Se eu colocar 30 casacos aqui no Anderson, aqui dentro, ele vai começar a suar, não é? O que ele vai falar? Meu Deus, aqui dentro está quente. Já a Karen pode dizer, não, aqui dentro não está quente. Ou seja, no mesmo ambiente, eu posso ter 2 realidades. Não é isso? 2 realidades. Então, qual realidade é a verdade, Anderson? A sua ou a da Karen? As 2 são verdades. Não é isso? Logo então, aqui, Jesus já vai fazer uma dicotomia entre a realidade dos homens para a realidade dos céus. Então você vai decidir em qual realidade você quer viver. Se você quer viver entre a realidade dos homens, você vai ter um resultado para os homens. Se você quer viver uma realidade nos céus, você vai ter um resultado para os céus. Só que o resultado dos céus só vem depois que você vence a realidade dos homens. Porque Jesus teve fome e foi tentado e os céus o serviram. Ou seja, ele venceu a circunstância dos homens. Só que qual é o grande problema? Às vezes você está esperando a realidade dos céus, mas você não venceu a realidade da terra. Então Jesus diz, tende cuidado, ou seja, vigie, abra os seus olhos, se atente, para que você não pratique as suas esmolas perante os homens, para que você seja visto por eles. Ou seja, caso contrário, se a sua primeira instância é receber o galardão dos homens, você recusou a dos céus. Porque todo o prazer que vem antes do sacrifício entrega destruição. E todo o prazer que vem após o sacrifício, ele entrega paz. Portanto, se você antecipa o benefício pela anulação do sacrifício, você posterga a tua dor. Você traz tristeza, amargura à sua alma. É isso que Salomão fala no livro de Eclesiastes inteiro. Jovens, cuideis dos vossos olhares. Cuideis da bebida, cuideis do sexo, cuideis do trabalho. Olha, preste bem atenção, tudo isso passa, tudo isso é vaidade, ou seja, tudo isso é pó. E quando Jesus diz para que nós tenhamos cuidado, para que nós não pratiquemos esmola perante os homens, é que você não precisa de uma insígnia dentre os homens. Você precisa de uma insígnia dada pelos céus. Versículo 2. Quando você der esmolas, não toque trombetas. Eu gosto da explicação de alguns estudiosos que diz o seguinte. As caixas de oferta naquela época, né?
os lugares, a arca de oferta, ela tinha certos formatos. Um dos formatos era o seguinte, ela era espessa, né? Ela era larga na entrada, e lá dentro ela era fina, ela ia afinando. Por quê? Para que as pessoas que colocassem a oferta não conseguissem meter a mão lá para roubar o dinheiro. Logo então, quando você jogava o dinheiro lá dentro, as moedas faziam um barulho. E existiam pessoas naquela época, os hipócritas, né? Que é uma palavra derivada no grego. Hipócritas vem do hipocrates, que são aqueles que atuam. Os hipócritas, né? Na etimologia grega, eram aqueles que viviam da arte visual. Ou seja, eles conseguiam enganar pela atuação. Eles jogavam moedas ali para todo mundo entender que eles estavam ofertando. Ou seja, não se atente a ofertar, a cumprir as esmolas, para que vocês sejam glorificados nas sinagogas e nas ruas. Porque se vocês forem glorificados já pelos homens, vocês perderam o galardão dos céus. E aqui eu preciso dissecar isso aqui com todos vocês. Eu li um livro, eu esqueci o nome do rabino. Se Deus é bom, porque o mundo é mau. Esse rabino, ele trata a respeito de um versículo em Deuteronômio, que é onde Jesus tira essa revelação. O seguinte, você tem um desejo de ser reconhecido na sua comunidade. Você vai e abre uma ONG, ok? Você abre uma ONG, vai e divulga essa ONG. Por quê? Porque você precisa ser reconhecido. Se você abriu essa ONG para ser reconhecido, você já recebeu o seu galardão se você foi reconhecido. Quer ver um exemplo? Eu ouço muitos atletas, eu estava olhando alguns depoimentos dos atletas novos do UFC, aí tem uma lutadora mulher, que agora ela é a melhor de todas, ela disse assim, ninguém acreditou em mim, e eu disse para mim mesma que eu iria provar para todos aqueles que não acreditavam em mim. Ou seja, a motivação dela é vingança. E essa motivação baseada na vingança, ela só vai produzir, claro que ela só vai entender isso lá na frente, ela só vai produzir a amargura. Porque ela está fazendo a coisa certa pela motivação errada. Ou seja, ainda não se descobriu, ainda não tem a sua identidade aflorada. Portanto, se você quer fazer algo e o primeiro resultado disso que você está fazendo é um reconhecimento humano, e você alcançou o reconhecimento humano, você alcançou likes, você alcançou compartilhamentos, você alcançou a fama, você já recebeu esse galardão. Só que isso é palha, isso não se sustenta às provações que o fogo irá consumir. Porque se nós baseamos a nossa vida em recompensas que podem vir pelos homens, né? Logo então, quando vier algo que os homens não conseguem domar, a sua recompensa não vai te salvar. Eu estou indo bem lento, porque eu sei que tem que ser trabalhado essa construção deste processo, mas eu quero te explicar algo aqui. Preste bem atenção. Jesus Cristo, ele falou assim, tinha um homem que ele queria aumentar as riquezas. O que ele fez? Ele aumentou o celeiro, construiu a mais, para que ele colocasse a herança dele em novos celeiros, em novos cofres. Mas ele diz, ô tolo, em outras palavras, ô bocó, vão fazer bem assim na tua porta de noite, ó. E pedir a tua alma, o que você tem? O que Jesus está dizendo? O que são esses celeiros? O teu diploma na faculdade, tua pós-graduação, teu casamento, tua conta bancária, as insígnias que você coloca em si. Porque Jesus está falando da alma humana. É um período em que nós aumentamos os nossos celeiros internos para colocar as nossas riquezas e nos defender, achando que quando a angústia chegar, a gente vai poder trocar ela por dólares. Você está entendendo? Só que a noite chega e de repente vai bater na sua porta e dizer assim, eu quero a conta da sua alma, manda o extrato. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja,
Você precisa construir o seu celeiro nos céus. Só que foi ensinado que construir o celeiro nos céus é o quê? É uma autopunição, é não cortar cabelo, é não usar certas vestimentas. Ensinaram que conquistar coisas no céu é eu sofrer aqui na terra por cumprir dogmas ou por seguir uma religião que proíbe. Mas construir herança no céu é você se submeter à sua origem. E qual é a sua origem? Os céus. Adquirir tesouros nos céus é você viver por uma outra dimensão, para uma outra intenção. Logo então, quando você adquire tesouros nos céus, que é você entender que você é um ser espiritual, que você não é desta terra, que você é peregrino, é você focar nas virtudes, focar nos princípios, é você semear no Espírito para colher no Espírito, porque aquele que semeia na carne vai colher na carne. Ou seja, juntar tesouros nos céus é viver como Cristo viveu. Jesus Cristo viveu investindo nos céus. E quando ele morreu, ele recebeu a recompensa de tudo aquilo que ele havia poupado na terra. E qual foi o resgate da poupança, da obediência? A ressurreição. Porque está em Deuteronômio. Aquele que viver pela lei será ressurreto por ela. Jesus Cristo não precisou vencer o diabo. E Jesus Cristo não precisou vencer a morte. Jesus Cristo encarnou a lei. Porque quando ele encarna a lei, ele vence o diabo e vence a morte. Porque a lei de Deus é uma: amar a Deus sobre todas as coisas. Pronto, acabou. Então, seguindo essa lei, ele aniquila todos os poderes. O da morte e aniquila o poder do diabo. Porque se Jesus estivesse focado em vencer a morte, só ele seria eterno. Se Jesus estivesse focado no diabo, ele teria destruído, sim, o inimigo das nossas almas, que já está destruído desde a sua queda. Mas o que ele faz? Ele cumpre a lei, porque ele é a encarnação de Deus entre os homens. Logo então, ele cumprindo a lei, que é o amor, eu tenho acesso à mesma dimensão que ele criou no véu de sua carne. É isso que Hebreus fala. Na sua carne foi aberto um novo véu, a qual nós temos acesso. Portanto, a encarnação é o mergulho dos céus na terra. Portanto, se Deus mergulha na terra e se torna terra, e a terra morre e depois ressuscita, Deus salvou a terra. Então a encarnação é o resgate dos céus na terra. E parece que só Paulo entendeu isso, ao dizer que a encarnação era Deus reconciliando o homem nele. Então, continuando aqui, versículo 4. Então, quando você for dar esmola, faça em secreto. Então, pera. O que é dar esmola? É aquele ato de eu ir na caixa de oferta e colocar o meu dinheiro, mas se a caixa estava no templo, como que eu vou fazer isso em secreto? Então, pera, Jesus não estava falando de algo que eu faço no templo. Jesus está falando de uma dedicação que você faz no teu secreto. Portanto, se você se dedica neste secreto, o teu pai vem em secreto, mas ele te recompensa publicamente. Então, pera aí. Existem aqueles que fazem publicamente e têm a recompensa publicamente, mas perdem a glorificação dos céus. Já tem aquele que faz em secreto e o próprio Deus o honra publicamente. Então, preste bem atenção. Se o teu marketing for feito pela carne, você já perdeu o marketing dos céus. Agora, se o teu marketing é celestial, é o próprio Deus que te glorifica. Portanto, por que nós temos pessoas frustradas? Porque exerceram o ministério, e exercendo o ministério elas olham e dizem: eu nunca fui visto pelo pastor, aquela igreja não consegue me prosperar, nunca tive oportunidade,
eu não consigo fluir, eu não consigo pregar. Ei, calma, peraí. Quando me vetaram de pregar aqui, no púlpito, eu fui para as ruas. Por quê? O meu ministério não é pregar em púlpito, o meu ministério é pregar a palavra. Tendo um microfone ou não, eu prego onde eu estiver. Portanto, a execução do meu propósito não depende de prédio, não depende de placa e não depende de autorização. Portanto, a minha recompensa ela vem dos céus. Por quê? Porque eu faço em secreto. E eu te pergunto, o que você faz em secreto? Deus vê? Sim, Ele vê. Então espera a recompensa dele. E qual é a recompensa de alguém que está fazendo algo em secreto, sendo visto pelos céus? O próprio flagrante da eternidade. Portanto, não espere flagrante dos homens. Se Deus já te vê, tu já tem a recompensa. Porque o olhar de Deus é o descanso da eternidade. E Ele mesmo disse, os meus olhos estão vagueando a terra em busca de adoradores. Então, se Deus te viu, Ele está descansando. Portanto, nós vemos pessoas que estão em busca de quê? Preciso criar um canal no YouTube. Para quê? Para receber likes. Preciso criar uma página no Instagram. Para quê? Para receber likes. Eu preciso ter uma ascensão no ministério. Para quê? Para que todo mundo veja o quanto que ela é boa. Isso aí é recompensa dos homens, não é recompensa dos céus. Porque a recompensa dos céus, ela te garante certeza até mesmo na adversidade. Até mesmo quando você não é reconhecido pelos homens, ela te garante o reconhecimento da eternidade. Paulo, quando ele achava que poderia ser apóstolo em Jerusalém, Deus envia ele para Tarso, ele fica 14 anos em oculto. Paulo fica 11 anos em Tarso, na cidade onde ele veio, de onde ele vem, e 3 anos na Arábia. 14 anos no anonimato. Nós vemos a história de Jesus Cristo, tem um anúncio em Lucas, quando ele tem 12 anos, Jesus passa 18 anos em oculto, para ele vir à tona, para ficar 3 anos se manifestando, 3 anos e meio. Portanto, Paulo tinha certeza de quem ele era. Paulo pregava em naufrágio, preso, Paulo estava pregando e escrevendo cartas. Portanto, o que Paulo era? Precisava de reconhecimento humano? Não, porque se Paulo pautasse o resultado da vida dele pela glória humana, ele foi o mais fracassado dentre os homens, porque ele morreu em déficit. Morreu numa prisão, querendo um cobertor que ele pede para Timóteo. Traz, por favor, a túnica, porque aqui é muito insalubre, eu estou com frio. Agora, olha o resultado da vida deste homem. Se nós fôssemos basear o evangelho que Paulo prega com esse evangelho coach que nós vemos hoje, Paulo foi um fracassado. Portanto, a certeza que Paulo tinha o garantia no exercício do seu ministério. É um aconselhamento que eu dou para os jovens que estão pensando em namorar ou casar. Preste bem atenção. Tome uma decisão de assumir alguém quando você tiver a certeza dos céus. Porque quando a terra se abalar, você tem uma garantia que não obedece às circunstâncias. Agora, namoros, casamentos que são pautados em circunstâncias, quando a circunstância se abala, o casamento abalou. Agora, olha Jó, preste bem atenção. Satanás vai visitar Jó primeiro em carne ou em espírito? Em espírito. O inimigo, quando vai visitar o Senhor com os filhos de Deus, que são os Benai Elohim, que a palavra hebraica é esta, ele sobe a um tribunal para se apresentar diante do Senhor, e o Senhor apresenta Jó para ele. Quando o Senhor apresenta Jó para ele, o Senhor apresenta Jó para Satanás com 3 virtudes: homem reto, íntegro e fiel. Preste bem atenção agora. Quando o Senhor fala que Jó é reto, íntegro e fiel, é uma nova criação, porque quando Deus fala, algo se cria. Portanto, o Senhor, quando expõe Jó, ele já garante o resultado. Vou repetir. Se o Senhor não tivesse falado nada de Jó, Jó estaria em risco. Mas quem foi que falou que Jó era reto? O Senhor. Quando Deus fala, ele cria.
Porque para Deus nada é impossível. Por que para Deus nada é impossível? Porque Deus é a possibilidade de todas as coisas. Portanto, quando ele fala, ele possibilita. Quando ele disse haja, o haja de Deus está se criando até hoje. Portanto, para Deus, tudo é possível. E tudo isso tem a ver com a oração. Por quê? Agora, Jesus Cristo diz, preste bem atenção. Você que exerce a tua prática existencial para ter a recompensa dentre os homens, eu vou te falar algo. Você vai ter a recompensa dos homens. E sabe qual é a recompensa dos homens? Jesus, quando entra em Jerusalém, na sua última entrada, ele é recebido no jumentinho, com ramos, e todo mundo gritando, Hosana ao nosso rei, não é? A mesma multidão que recebe Jesus como rei, é a mesma que grita Barrabás. Por quê? Aí eu ouço muitos pregadores falando que a multidão negou Jesus. Não, preste bem atenção. Quando Jesus entra montado no jumentinho, você tem que entender que havia uma profecia que o rei viria montado, entrando em Jerusalém. Logo quando Jesus monta no jumentinho, ele já está dando um choque na profecia. Porque a profecia dizia que ele ia vir montado, mas não dizia sobre o quê. Mas como Salomão, quando ele entra no reinado, ele entra com cavalos brancos, eles, claro, imaginariam que Jesus, né, o Messias, ia vir em cavalo branco. Aí ele vem um jumentinho emprestado. Calma. Jesus já vem com uma ironia. Ele já vem com sarcasmo. Porque ele diz, tô entrando aí, tudo bem. Aí eles olham e falam, não, deve ser esse mesmo. No momento em que eles recebem Jesus como um ativista político, que iria ir ao Sinédrio, romper as estruturas do Sinédrio, ir a Roma, romper as estruturas de Roma e libertar Israel. Ok. Quando Pilatos coloca Barrabás, que era da tribo de Zelotes, um ativista político, e Jesus, eles gritam Barrabás. Por quê? Porque o que eles queriam era um ativismo político e não um ativismo profético. Portanto, quando Jesus é crucificado, não é a multidão que o nega. A multidão queria o ativismo político. Foi solto Barrabás. Ou seja, o que eles plantaram em vida, eles colheram em vida. Agora, quem plantou a confiança em Jesus? Pensa bem, Maria Madalena. Ela plantou toda a sua existência em Jesus Cristo. De repente, Jesus morre. O que ela colheu? Vida. Porque quando ela vai ao túmulo, o que os céus dizem para ela? Mulher, o que tu procuras? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Maria Madalena recebe uma ordem dos céus. Não procura aqui. Procura onde? No corações dos homens. Quando ela vira e vê Jesus vestido de jardineiro, ela quer tocar Jesus, não é? O que Jesus diz para ela? Não toque, porque eu não fui para o Pai. Ou seja, a sua fé não se baseia mais em circunstâncias. Ela se baseia agora na convicção. Continuando. Jesus ele chega no ápice da mensagem, no versículo 6, e diz, mas você quando orar, entra no teu quarto secreto, tá? Entra no teu quarto, e fechando a tua porta, Jesus ele traz um gerúndio. Ele não está falando que é uma atitude que você faz uma vez. Ele diz que o Pai, ele se relaciona comigo e contigo no secreto. João 1,18, a palavra diz que o Senhor Jesus, né? Jesus estava no seio do Pai. Vamos ler. João 1,18. Me acompanha aí você que está com as escrituras. Vamos para João 1,18. A palavra diz, João 1,18. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o declarou. Preste bem atenção. Quem estava no seio do Pai? O Filho unigênito, ok? Agora navega comigo para Efésios 3. Efésios, capítulo de número 3. Vamos lá comigo? Efésios, capítulo de número 3. Efésios 3. Versículo 9.
Acharam? Eu vou ler nessa tradução aqui americana. Efésios 3, 9. Todos vocês abram comigo. Efésios 3, versículo número 9. Diz assim. E revelar. Não, vamos ao 8. Embora eu seja menor dos menores, de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E revelar a todos qual é a dispensação deste mistério. Qual é a dispensação deste mistério? Desde os séculos passados foi oculto em Deus. Ou seja, quem estava no seio do Pai? O Filho unigênito. Quem é o mistério oculto? Esse Filho. Versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Isso é lindo. O que Paulo está dizendo? Deus mantinha um segredo nele. Qual era o segredo de Deus? A comunhão. Por quê? Jesus estava no seio do Pai. Esse seio que está falando aqui, Jesus estava guardado em secreto do Pai. Qual era o grande segredo de Deus? A comunhão, que foi revelada por quem? Pela igreja. Ou seja, aquele que era um mistério oculto em todos os séculos, foi revelado à igreja para que principados e potestades agora saibam dessa multiforme sabedoria. Portanto, o que é ser igreja? É revelar o mistério que estava oculto. E qual é o grande mistério de Deus? Jesus. Quem é Jesus? A encarnação de Deus dentre os homens. Ou seja, Jesus é a contextualização de um Deus que ninguém viu. Jesus é a mensagem dos céus para a terra. Jesus é a manifestação do amor, da intenção, da coragem da criação. Jesus é o homem perfeito. Jesus é a mensagem da esperança que todos os homens podem ler. Portanto, Jesus não precisa ser visto. Jesus precisa ser praticado. Porque ao você crer, você se assemelha. Ao se assemelhar, você revela. Ao revelar, você expõe. Ao expor, você justifica. Aqueles que acessam a justificação são glorificados. Glorificados por uma mensagem que foi exposta pela fé. É uma cadeia. Portanto, se você for orar, entra no teu quarto, tranca a tua porta, que Deus te vê em secreto. Nós já falamos da oração, eu não quero tratar aqui, vocês estão vendo que eu estou falando mais do ser que comporta a oração do que em si da oração, porque nós sabemos que a oração é um incenso, não é isso? Oração é um incenso. E algo interessante lá em Isaías, que a palavra diz que Isaías, preste bem atenção, Isaías, ele está aqui, de repente morre o rei Uzias, ou seja, toda a segurança de Isaías morre. Toda a segurança morreu. Agora, a palavra diz que quando morre a segurança de Isaías, quando ele sai da zona de conforto, ele vê a glória de Deus. Por quê? Deus tira Isaías da zona de conforto, porque a zona de conforto é o princípio de todos os prazeres. Logo então, Deus anula os prazeres de Isaías para que agora ele veja a glória de Deus. Isaías não viu a glória de Deus em 1 segundo, em 2 segundos. Isaías viu a glória de Deus em um processo. Portanto, ao ver a glória de Deus, ele diz que vê no trono fumaça. E eu quero falar da fumaça. Nós sabemos que a fumaça, ela arremete ao queimar de um incenso. E o incenso, como eu falei na ministração passada da vigília, é um perfume, não é isso? Assista a ministração que está aí no YouTube e no Spotify, o perfumista. Esse incenso, ele produz uma fumaça. O que é a fumaça? A fumaça é um enigma de Deus. Deus, todas as vezes que ele age sobre a fumaça. O Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote não via a glória de Deus, porque Deus se manifestava dentre os querubins sobre uma fumaça densa. Não conseguia ver a glória de Deus, o sumo sacerdote. Por que a fumaça? A fumaça entrega um enigma. Ou seja, Deus age nas nossas vidas, na sua suprema sabedoria, de modo que ele não pode ser explicado. Porque se você explica a Deus, ele não é Deus.
Se você consegue ditar os caminhos que Deus veio, você tem um GPS celestial e Deus não tem GPS. Deus não tem como eu explicar um agir de Deus, a não ser o reconhecer depois que ele já está feito. Então essa fumaça fala desse enigma. Então crer em Deus era andar em enigmas. Porque o enigma de Deus exige confiança. E a confiança, ela molda um caráter. E alguém moldado num caráter de que Deus age, mesmo sem que eu veja, é acessar o caráter de Deus pelo amor. Assim como você é casado e namora, e você não precisa pedir que sua esposa ou namorada seja fiel, você não precisa acessar o celular dela de madrugada quando ela estiver dormindo, para ver se ela está te traindo ou não, como se a traição fosse só conversa em celular, né? Tem como ela te trair só com a consciência ou ele também, enfim. Assim como você não precisa exigir, e você navega-se nesse relacionamento pela confiança que não pode ser tocada e só pode ser percebida, a mesma maneira você navega na fé, na confiança em Deus, de modo que mesmo que você não entenda, você se submete. E se submetendo, você acessa esse caráter. Acessando o caráter de Deus, todo o medo foi-se embora. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O que é o medo? A fé da incerteza. Portanto, quando eu acesso o caráter de Deus, eu me livro do medo. Logo, quando eu me livro do medo, eu ando em plenitude, de modo que até mesmo aquilo que não é para ser, é. Exemplo, Pedro. Ele podia andar sobre as águas? Não. Quando ele pede para Jesus para andar, o que Jesus fala? Vem. Quando Pedro vai e anda sobre as águas, ele não anda só sobre as águas, ele anda sobre uma palavra profética. Vem. Não interessa se estava na nuvem, não interessa se estava numa areia movediça, não interessa se estava nas águas. Ele anda sobre uma ordem. Quando Pedro anda, não era para ele andar, mas ele creu. A partir do momento em que bate um vento e a palavra diz que ele teme, o que acontece? O que acontece? Ele é submergido, não é isso? Então o que o medo te faz? O medo te equaliza à circunstância. Simples assim. O medo te equaliza a uma circunstância. E o que a fé faz? Quando Pedro anda sobre as águas, não era para ele andar, mas a fé, por crer, fez ele andar sobre uma matéria que não permitia que ele andasse. Então Pedro inaugurou algo novo na sua própria existência. Então o que a fé quer trazer para nós? A inauguração de novas existências. Então não é porque você está nessa condição de esterilidade que você é um estéril. Deus quer inaugurar algo novo em você. Será que você entende que essa circunstância é uma fita que a eternidade quer cortar para inaugurar? Só que essa inauguração ela só vem pela submissão. Portanto, entra no quarto em secreto que Deus vê e te recompensa. Agora preste atenção. Entre Deus te ver, está no meio. Antes você precisa estar em secreto e antes você precisa entrar em um quarto. Presta atenção, mudança geográfica. Ao entrar no quarto, exclusão. Ao entrar no quarto, você se exclui. Posicionamento. Você precisa estar só. Você precisa estar só para que a sua identidade seja formada quando você não tem indução paterna, nem materna, nem de amigos, onde você não tem manifestação social alguma. É você e Deus. Aí sim vai criar a sua identidade. Pergunta: quem você é? Você é um CPF? Você é uma graduação? Você é filho de quem?
Já reparou que nós temos muitas etiquetas para dizer quem nós somos? Mas a grande questão é, quando você não tem nenhuma dessas etiquetas, quem você é? Você sabe para que você nasceu? A grande questão hoje é, por que você nasceu? O que você significa? Qual é a mensagem que você entrega para o mundo? Se eu tirar você dessa existência, qual é a falta que vai fazer? Você nessa existência, qual é a significação que você está entregando? Ou nós somos só boletos a serem gerados? Essa é a grande questão. Quem não descobriu o seu ponto de convergência, ainda não entrou no secreto com o Pai. Porque entrar no secreto com o Pai é você estar flagrante diante dos olhos de Deus, porque Ele vê. A grande questão da recompensa de quando Deus te vê, vamos ler aqui no versículo 7. Orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, porque eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Ou seja, aqui Jesus já está falando o seguinte: quando você estiver em secreto, preste bem atenção, você não precisa falar muito, você só precisa estar no secreto. Você já estando no secreto, você já está sendo visto. O muito falar é você se atribuir do poder da retórica para tentar, de alguma maneira, subverter Deus à sua vontade. O que é a retórica? Vou te dar um exemplo. Retórica é o poder de você manipular as palavras, ok? Deus não está preocupado em como eu falo com Ele, nem na quantidade do uso de palavras, nem na quantidade de tempo que você se dispõe a falar com Ele. Agora, eu gosto de uma frase de D.K. Chesterton, é um escritor inglês, que ele fala o seguinte: tolo é aquele que pensa que se curvar diante de Deus é só uma prática. Por quê? É impressionante. Quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos nos abdicando de um processo evolutivo milenar. Quanto tempo o homem demorou para criar a condição de ser um bípede? Ou seja, a Laurinha está ali, eu estou observando, ela ainda não tem o poder e a gerência gravitacional de ficar em pé. Cada passo que ela dá ali é um Deus nos acuda. Seja, olha, vai cair para a esquerda ou para a direita, porque ela não tem a gerência gravitacional do corpo dela. Diferente o Jeff, está andando para lá e para cá. Por quê? Ele criou a estrutura. Ele tem o centro gravitacional já muito bem estruturado. Portanto, se o Jeff se abdicar desse poder que ele alcançou, ele vai se colocar na mesma condição da Laurinha. De quê? De dependência. Quem aqui quer ser um cadeirante? Levanta a mão. Será que é legal você perder o poder da locomoção? Será que é interessante? Agora imagina, quando você se dobra, você anula o seu poder de locomoção diante de Deus. Por quê? Você não anda por força, você anda por essência. Simples assim. Então, o ato de se curvar é o ato de você trocar a sua manipulação existencial para a sua manipulação da essência. Porque Deus não vê a tua força, o teu poder e a capacidade que você adquiriu. Deus vê quem você é. E quem você é, você não precisa estar de pé diante de Deus. Portanto, o ato de se ajoelhar é o ato também de se conectar. Se conectar com o quê? Com a eternidade. Uma pergunta para vocês que estão me ouvindo, e a gente já está caminhando para o fim. Você gosta de orar? Quando você se ajoelha, você já conta os minutos para sair? Sabe? Orar para você é aquela prática bem, sabe, gastante assim, bem enfadonha. Você tem prazer em conversar com o Senhor? Sabe? Chamar Ele para perto, revelar quem você é. Há uma troca ali. Porque o que é a oração? É você trocar o seu tempo
Cronos para o seu tempo Kairos. É você trocar aquilo que é temporal por aquilo que é eterno. Um homem não é mais extenso do que o seu tempo de oração. E eu pergunto, você é mais elástico no seu tempo de oração ou no seu tempo de existência orgânica? O que vai nos assegurar nesta vida, em plenitude, é a nossa vida em oração. O próprio Jesus que ele diz, quando ele fala, para nós não nos assemelharmos, versículo 8, penúltimo, aos pagãos que usam de vãs repetições, ele diz que o nosso Pai já sabe do que nós precisamos. Isso eu acho incrível. Isso eu acho incrível. E aqui é o tchan da mensagem. Se eu já vou orar e Deus já sabe o que eu preciso, o que é oração? É você entender o que os céus querem para você. A oração é um alinhamento. Quando você ora, você se permite ser alinhado. Então, quando você ora, você não fala nada novo para Deus, porque Ele sabe o que você precisa. A oração não é você jogar uma lista para Deus de coisas que Ele tem que cumprir. A oração é você lançar em Deus um espaço necessário para que a eternidade molde-se em você. Quanto mais você ora, menos temporal você tem e mais da eternidade você absorve. Portanto, quando eu leio a história de Moisés, para encerrar, acessa a ministração no YouTube Autoridade Profética, eu acho impressionante quando Deus fala bem assim para Moisés: Moisés, eu te levantei como o libertador e eu levantei Arão como profeta. Até a terceira praga do Egito, Moisés não era um profeta, porque quem falava por ele era Arão. Mas na quarta praga do Egito, acontece alguma coisa com Moisés, que a partir de então, ele passa a falar com o faraó. Ou seja, Deus teve que ferir a terra 3 vezes para que Moisés fosse moldado na autoridade profética. Então, quando Deus nos fere, quando Deus está arando a terra em nós, a única intenção dele é para que nós recebamos autoridade. E o que é ter autoridade? É ser ouvido pelos céus. Ter autoridade não é ter um cargo na igreja. Ter autoridade é ser ouvido pelos céus. Quando você levanta a mão, os céus te escutam. Quando você lança uma palavra profética, a matéria, ela corre para executar essa ordem. Eu tenho ensinado durante esse ano todo sobre a palavra profética, palavra profética, palavra profética. Todas as vezes que você lança uma palavra profética e você está incluído na cultura profética, esta palavra se torna verdade. Ezequiel, esses ossos podem reviver? Senhor, tu o sabes. Eu sei, dá a ordem. Ele dá a ordem, os ossos ganham vida. Já contei diversos testemunhos de palavras proféticas que são lançadas e a matéria corre, a energia corre para realizar aquela palavra que foi feita. Porque quando você que está alinhado com os céus emite uma palavra profética, os céus correm para realizar o feito na terra. Porque em Gênesis a palavra diz que no princípio Deus cria o quê? Os céus e depois ele cria a terra. A terra é a primogênita dos céus. Logo então, para a terra existir, os céus tiveram que existir. Porque tudo que existe nessa dimensão é uma semelhança daquilo que existe lá. Portanto, quando você declara aqui na terra sobre uma autoridade profética celestial, você está trazendo os céus a esta terra. E é assim que Deus inicia o Pai Nosso. Pai Nosso, santificado é o teu nome, reconhecimento. Segunda sentença, venha a nós o teu reino. Então, há um reino a vir. E que reino é este? O reino que foi estabelecido no secreto. Portanto,
nesta ministração, eu só quis explicar para você o segredo do venha o teu reino. E qual é o reino de Deus? O reino de Deus não é por aparência. O reino de Deus não é por força, não é por violência. O reino de Deus se manifesta no secreto. Portanto, quando você ver alguém reinando celestialmente, ele antes reinou no secreto. Todos vocês que me ouvem, todos vocês que me assistem, têm a oportunidade de serem honrados no secreto. Você não irá governar publicamente se você não governar secretamente. Quer ver um exemplo? Os frutos do Espírito, eles se manifestam onde? No coração. Na alma. Primeiro, os frutos precisam ser brotados dentro do seu coração para que eles floresçam e entreguem vida. Um fruto do Espírito, paz. Como é que esse fruto vai ser brotado em você? Em turbulência, em tribulação. Porque a tribulação é um fator externo e a paz é uma produção interna. É assim como a enfermidade. O que é uma enfermidade? A enfermidade é uma conversa do seu corpo com você mesmo. Quando o seu corpo fica enfermo, ele está conversando com você. O corpo fala. Logo então, se o seu corpo adoece, ele está te entregando uma mensagem. E o que você vai fazer? Vai respondê-lo. A melhor resposta para uma enfermidade, o que é? O repouso. E qual é a melhor resposta para a fé? O descanso. É por isso que Davi diz, eu deleito o meu Senhor e ele satisfaz o desejo do meu coração. Mas é o desejo do meu coração egoísta? Não, é o meu desejo que está deleitado no Senhor. Então, oração é um reino. Oração é uma autorização. Oração é uma encarnação de uma vontade. Portanto, quando você ora, você acessa a intenção dos céus. E qual é a intenção dos céus? Vir um reino. E este reino tem uma vontade, que é o que Jesus diz. A tua vontade, ela está sendo feita na terra, como ela é feita nos céus. Vamos para Apocalipse. Qual é a vontade dos céus? Lá não há choro, lá não há angústia. Não é isso? Lá não há noite. Lá não há variação. Então, a vontade dos céus é estabelecer algo que já existe lá. Nós sabemos que um anjo se rebelou à subordinação. Esse anjo que se rebelou já foi condenado. Ou seja, tudo o que acontece nos céus é hegemônico. Aqui na terra, para que nós sejamos flagrados em delito, uma autoridade tem que nos flagrar, não é isso? Você pode estar cometendo um crime aí e não ser preso. Agora, se a autoridade te vê, ela pode emitir uma ordem, você está preso em flagrante delito, não é isso? E se eu te falar que nos céus não há este espaço, tudo que você pratica é hegemônico, a execução é instantânea, o humilhado vai ser exaltado e o soberbo vai ser abatido. A mentira vai ser queimada e a verdade vai ser glorificada. Agora, algumas pessoas estão vivendo como se nos céus acontecesse um delay. Ela consegue maquiar a vida dela, como eu estava hoje conversando com meu amigo Alisson. Tem pessoas que você olha e aparentemente na vida dela está tudo bem. Maquiagem. O que o rei Davi fez quando ele matou? Ele se deitou com Betseba e matou o rei Urias. Construiu uma maquiagem, não foi? Estava tudo tranquilo, tudo resolvido, tudo favorável. Assumiu o filho, está tranquilo, até chegar o profeta. Quando o profeta chega, ele rasga Davi de dentro para fora, porque Deus não faz maquiagem, Deus faz cirurgia. Quando Deus promove a cirurgia em Davi, ele ainda diz, esse caminho que você escolheu nunca vai se apartar da sua casa. Agora, será que Deus estava
amaldiçoando Davi porque ele queria. E será que foi Deus que fez Absalão pegar as mulheres de Davi na torre alta e transar com elas para que todo mundo visse? Será que foi Deus que fez a filha de Davi ser estuprada pelo meu irmão? Será que foi Deus que fez tudo isso? Não. Deus simplesmente estava entregando um caminho que seria seguido, porque Betseba não teria autoridade sobre os seus filhos, e ao olharem que o seu pai, que tinha uma imagem como rei, adulterou, assassinou e mentiu, ele perderia a autoridade familiar. Deus estava entregando um resultado que era óbvio. Portanto, é por isso que ele disse que a espada não sairia da casa de Davi. Davi foi um péssimo pai, um péssimo chefe de família. Ele perdeu a autoridade quando ele adulterou. Deus está emitindo uma ordem para mim e para você: não pequeis, porque quando você peca, você perde a autoridade. Perdendo a autoridade, você perde a sua influência. Portanto, o pecado não faz mal para Deus, ele faz mal para mim e para você. Simples. Ser profeta nem sempre, ser profeta nem sempre é preciso você ver um filme mostrando o futuro já acontecido. Ser profeta simplesmente é enxergar a obviedade de uma atitude no presente. Tem pessoas, eu posso falar particularmente por estar tantos anos tratando da alma humana, e você vê que tudo segue um padrão, sabe? É um padrão. Tem pessoas que você vê o caminho que ela está tomando hoje, você já sabe o resultado daqui a 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. É um caminho a ser percorrido. Você não precisa ser profeta de olhar o futuro dela. Você precisa simplesmente ser um profeta por olhar o presente dela. Porque pelo presente nós domamos o futuro. Nós carregamos rédeas. Você pode brecar o seu futuro, como você pode também deixá-lo correr à solta. Como que você doma o seu futuro? Disciplinando o seu presente. Como que você alarga o seu futuro? Abrindo mão do seu presente. Vivendo a reveria. O filho pródigo não foi assim? Como é que o filho pródigo sai de casa? Com cheque assinado, com cavalo, com ouro, não é isso? Como é que ele volta? Fedendo a porcos. Fedendo a porcos. Portanto, nós temos que entender que a nossa vida cristã, andando no primeiro patamar, nós estamos no primeiro patamar. Oração é uma vida de intimidade no secreto. E o secreto é quando o Pai vê, e o Pai vê as nossas motivações. Sabe qual é o melhor lugar para alguém se esconder? Em uma religião, em um ministério. O melhor lugar para alguém se esconder é no ministério. O melhor lugar. Por quê? Porque ele consegue se esquivar exercendo o ministério. Porque as pessoas vão olhar e ver a execução de um dom, a execução de um ministério, e vão galardoar. Mas eu vou te falar uma coisa: o carteiro vai chegar na tua casa e vai fazer bem assim, ó. Ei, louco, me dá o extrato da tua alma. Ah, meu irmão, quando esse dia chegar, você vai ter que mostrar o extrato. E nos céus não existe cheque especial. Tem que saldar na hora. A liquidação é imediata. Relacionamento com Deus é liquidação imediata. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, tem pessoas que estão me vendo, que o dia mal na sua vida já está marcado na agenda. E sabe o que o Senhor está fazendo? Te entregando oportunidade para você fincar suas raízes. Porque quando o dia mal chegar, a raiz vai ter que estar funda. Porque se não tiver, vai ser arrancada. Eu percebo isso no prelúdio dos céus. Quando Jesus Cristo foi colocado no deserto, os céus deram um prelúdio para ele. Você vai sair, mas nesse caminho houve a tentação. A tentação de ser melhor do que Deus, a tentação de satisfazer as próprias necessidades, a tentação de fugir do seu destino, a tentação de negar a sua origem.
inúmeras dezenas, centenas de tentações.